Olá, discípulas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Discípulas, esse espaço de conversas que fortalecem a nossa caminhada com Cristo e que nos inspiram a viver o propósito de Deus em todas as áreas da nossa vida. E hoje o tema do nosso podcast é muito interessante e é um tema que vai nos desafiar a sair das nossas zonas de conforto e viver a missão na prática, que o discipulado ele precisa nos conduzir a uma vida prática da missão, uma vivência de fato daquilo que Deus deixou para nós enquanto seus discípulos, de pregar o evangelho e de fazer outros discípulos. Nosso tema é discípulas em missão, vivendo além de nós mesmos. E para a gente refletir sobre esse tema, sobre como o discipulado nos impulsiona para a missão, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a Silvana Martins, ela que é promotora, mobilizadora de missões nacionais, que tem rodado o Brasil para compartilhar aquilo que Deus tem feito através de muitos projetos, muitas ações da nossa junta de missões nacionais e tem mobilizado igrejas, membros cristãos, discípulos de Jesus a se engajarem naquilo que Deus tem feito através do nosso trabalho missionário aqui por missões nacionais, mas além disso, ela também é uma profissional, ela é mãe, ela é esposa, ela é pianista, gente, ela tem um dom aí muito especial, além da fala, além de ser uma pessoa com muito carisma e que consegue realmente encantar o nosso coração, ela ainda tem esse dom aí da música. Então, Silvana, seja muito bem-vinda ao podcast Discípulas. É um prazer para mim poder receber você aqui e bater esse papo que eu tenho certeza vai edificar a vida das nossas ouvintes. Prazer é meu. As mulheres batistas para mim é sempre uma paixão, né, que eu fui criada com essa paixão, aprendi com a minha mãe, para mim é sempre um privilégio participar e andar junto com as mulheres batistas, especialmente com você, que você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Silvana, Prazer é é meu. totalmente recíproco, viu? E aí, como eu falei aqui, hoje o nosso objetivo é conversar sobre essa necessidade da discípula de Jesus ter uma mentalidade missional, a relação entre o ser discípula, o viver o discipulado e cumprir a missão, para que a gente possa responder às necessidades do mundo que está aqui, ó. Já puxei o pacto das mensageiras do rei, né? As necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado, desejando atender ao mandamento do mestre. Mas é isso mesmo, né? E Mensageiros do Rei, obviamente, é um ministério que promove essa mentalidade missional. Mas aí, Silvana, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu tenho aqui a primeira pergunta para você. Muitas vezes, e isso realmente não é raro no nosso meio, a gente acaba relacionando a missão apenas a viagens missionárias, ou então, nem que não seja uma viagem, mas uma ação missionária, né? Nós vamos promover um evangelismo, um culto na praça, uma ação na cidade, enfim, né? Ainda que eu não tenha que sair da minha cidade, mas eu faço uma ação missionária na minha cidade. Mas como é que esse discipulado, esse verdadeiro discipulado sobre o qual a gente tem falado nesse tempo, ele nos ensina que, na verdade, nós, mulheres cristãs, como discípulas de Jesus, somos missionárias onde nós estamos. Como é que você vê que o discipulado contribui para isso? Eu não sei em que tempo e que período da história que houve essa distorção, talvez um pouco da ideia do que é missões, né. Porque a obra missionária, ela é uma só, o nosso chamado é para fazer discípulos, né. Mas a gente, em algum momento da história, houve uma ruptura que parece que missões é uma coisa e evangelismo é outra coisa. É como se a gente passasse a terciarizar a nossa missão. Então eu não consigo muito, identificar onde foi que aconteceu isso na história, mas a gente rompeu, realmente houve uma ruptura nessa visão
correta da nossa missão. Então a gente meio que terceiriza a nossa missão, e é claro que é importante o cumprimento da missão, essa simultaneidade de Atos 1:8, mas, não tira de nós a nossa responsabilidade, que é a mesma dos missionários que estão lá no campo, só que eles estão lá fazendo discípulos lá e a nossa missão é fazer discípulos aqui, né. Mas infelizmente essa ideia de missões como a maneira de cumprir a minha missão seja só ofertar e não fazer discípulos, realmente isso não é bíblico, né, a gente não, eu acho que perde autoridade. Eu trabalho com promotor de missões, né, minha vocação, meu chamado, isso é uma coisa que a gente pega muito no pé. A nossa primeira missão é fazer discípulos, né, então a gente perde a autoridade quando a gente quer levar a igreja a amar missões, se a gente é incapaz de amar quem está ao nosso lado. Então é incoerente, isso é incoerente com o nosso trabalho, com a nossa visão, né. Interessante você dizer isso, né, realmente, se a gente vai olhar em retrospecto, a gente não consegue identificar mesmo, né, onde é que houve essa dissociação aí, né, do que é o viver o discipulado que nos leva a cumprir a missão, viver o discipulado automaticamente tem que nos levar a cumprir a missão, mas infelizmente é uma realidade que a gente vê, que acaba, talvez assim, nem por, talvez, o não desejo de fazer a missão, mas às vezes por falta de entendimento mesmo e de conseguir É, compreender, esse ser discípulo na prática, e que isso vai nos levar automaticamente a cumprir a missão. Então, como é que você pode, assim, contribuir para quem está nos ouvindo aqui, sobre como é que nós podemos, levar as pessoas que estão ao nosso redor e que não têm essa mentalidade missional, ou aquela que de repente está nos ouvindo e tem sentido que Deus a incomoda de fato para isso e tem incomodado que ela, não tem vivido de fato de uma maneira missional, como é que ela pode desenvolver isso, essa mentalidade, desenvolver esse cotidiano missional, na vida dela, ou ajudar outras pessoas também a desenvolverem essa mentalidade missional. eu acho que a gente trabalhar na nossa cabeça essa mentalidade, talvez seja por isso que houve essa ruptura na nossa mente, porque amar dá trabalho, amar dá muito trabalho. Então a gente precisa tratar no nosso coração a mentalidade do discipulado como prioridade, e não as nossas próprias, questões, nossas prioridades pessoais. Amar dá muito trabalho. Talvez a nossa pergunta para o Senhor seja mais assim: não o que eu preciso fazer hoje, mas quem que o Senhor quer que eu ame hoje? Porque esse humanismo da gente ter o mundo em torno da gente mesmo, né, das nossas realizações, dos nossos sonhos, das nossas vontades, do nosso conforto, da nossa felicidade, tirou de nós a prioridade em amar. Então, por isso que é até mais fácil eu levantar um recurso para mandar para a obra missionária, né. É importante, a gente precisa disso, mas ela não substitui o amar as pessoas que estão ao meu lado. Então, eu acredito que é uma mudança mesmo que, né, que o Espírito de Deus tem que fazer no nosso coração, da gente priorizar amar. E isso deixou de ser uma verdade para nós, a gente não consegue mais amar, né. A gente só ama a Jesus disse, né, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e a gente precisa tomar cuidado que às vezes nós mesmos estamos sendo tomados por esse esfriamento, né, de não se compadecer, né. Então eu tenho muita preocupação com isso, sabe, Raquel. A gente tem uma igreja, nossa igreja missionária, muito envolvida em campanha. Domingo terminamos nossa campanha, uma igrejinha de 100 membros, levantamos R$ 101.000 domingo, uma igreja muito ativa, muito, meses trabalhando, 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 mas nada disso tem sentido se a gente não consegue chorar por um vizinho do meu lado, né. Então assim, a necessidade de amar
precisa ser algo que o Espírito Santo nos quebre, porque nós estamos cada vez mais duras, nosso coração está cada vez mais voltado para a gente mesmo, né. Então eu acredito que é uma o Espírito de Deus nos quebrar, para que a gente aprenda não a fazer o que ele quer, mas amar quem ele quer que a gente ame, né. E o amor é parte do fruto, né, do espírito, É, então de fato e aí quando você traz isso, assim, da questão que nos falta amar, a gente percebe que na verdade o nosso problema, eu digo nosso porque, né, eu preciso me incluir também, é muito mais profundo, né, do que só voltar a enxergar que o discipulado é viver em missão, mas é entender de fato que o amor que nos alcançou, de uma forma tão graciosa de Jesus e que o nosso amor por ele também, né, em resposta a ele, tem que ser aí também o amor a quem nos serve. Então, assim, verdade. é muito mais profundo, né, do que simplesmente até mesmo a pergunta que eu te fiz. Não é simplesmente só o desenvolver de uma mentalidade, mas é o desenvolver de algo muito profundo que o Espírito Santo precisa fazer em nós, que vai gerar essa mentalidade, né. Então, É, é realmente, assim, é o uma obra fruto, né. dele que a gente É, precisa deixar que ele faça em nós, né, e clamar para ele, para que ele faça em nós, né. é verdade. É isso aí, Pe estarmos cheios do Espírito, né. Pensando um pouquinho, assim, né, nos desafios que a gente tem da nossa geração, e eu acho que até você trouxe bastante disso, né, agora quando falou sobre essa necessidade do amar versus a maneira como a gente vive, muito mais voltados, para o nosso próprio eu, pra nossa felicidade. Eu acho que isso é um grande problema da nossa geração, com certeza, é esse, né, esse hedonismo, esse olhar tão voltado para si, esse ego talvez também. Mas você percebe, assim, algumas outras realidades, né, alguns outros desafios que são muito próprios do nosso tempo, da nossa geração, que também de uma certa forma, nos cegam, né, vou dizer até usar essa expressão aqui, né, nos cegam para essa realidade tão urgente, e aí eu vou usar a sua palavra aqui de amar as pessoas e aí então alcançá-las com o amor de Jesus. O que que você percebe, assim, como outros desafios, além desse que você já citou, que tem também nos impedido de cumprir a missão? Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu li um livro, pastor, Paul Miller, sobre acho que é "O Amor Andou Entre Nós", e ele fala que por 3 motivos a gente tem dificuldade de amar. E eu acredito que esses são os maiores desafios nossos hoje como mulheres batistas, porque não só mulheres, mas a humanidade. Primeiro, é a facilidade do julgamento. E ele usa o texto, até marquei aqui, de João 9, do cego de nascença. A capacidade do ser humano de julgar é uma coisa impressionante, né. Você vê que os discípulos ali do lado do cego disseram: "Mas quem é culpado? Ele ou os pais?" Quer dizer, ele não era surdo, ele era cego. Eles não estavam nem aí que ele estava ouvindo. A insensibilidade, né, essa capacidade de julgar, a gente tem uma tendência tão natural de avaliar, de diagnosticar, de, né, de analisar tudo de uma postura de juiz tão forte que tira de nós a capacidade de amar. A segunda coisa é a soberba. E a gente entra de novo no ego, né. A soberba. E aí o Paul Miller usa, o texto de Lucas 18, do fariseu e publicano, mostrando como que essa esse orgulho no nosso coração é tão forte que a gente vai se tornando incapaz de amar as pessoas e nos tornando cada vez mais frios, porque a gente se julga melhor do que as pessoas. Então, eh o orgulho tira de nós a capacidade de amar. E a terceira coisa que ele usa é o legalismo. Ele usa o texto de Lucas 11, quando os fariseus começam a criticar Jesus porque ele não tinha lavado, né, as mãos, feito a cerimônia da purificação, e esse eu acho que é o pior, porque a gente não percebe que as nossas regras, as regras que a gente cria,
elas, na verdade, elas fortalecem o nosso orgulho, elas reforçam o nosso orgulho e ainda sistematizam o julgamento. Então, a gente vai se tornando cada vez mais incapaz de amar e essas regras que a gente cria, que a gente vai formando, elas vão nos protegendo de amar. Por quê? Porque amar dói. Amar dói. Amar é eu pegar o problema do outro e trazer para mim. Então eu prefiro ficar aqui no meu conforto, porque eu não vou me envolver com o problema do outro, né, é uma coisa que me protege, o meu legalismo me protege, porque eu não quero perder o controle da minha agenda, perder o controle do meu tempo, perder o controle do meu dinheiro. Então, assim, amar faz a gente perder o controle, porque a gente vai abrir mão do nosso conforto, então é mais fácil eu ficar guardada no meu cantinho, né, no meu conforto. E sempre que eu penso sobre isso, eu me lembro que uma vez eu ouvi o pastor Milton Monte falando sobre o texto do filho filho pródigo, né, falando sobre o filho mais velho, e eu acho que é uma demonstração bem clara dessa questão do julgamento, do orgulho e do legalismo, porque ele ele conseguiu não amar o próprio irmão, tomado pelo julgamento, pelo orgulho e pelo legalismo. Então, eh, eu me emociono quando eu penso nisso, porque se de fato ele amasse o irmão dele, se ele amasse, quando ele ouviu falar que o irmão tinha voltado, acho que ele entraria naquela casa, passaria por cima de todo mundo, passaria por cima de mesa com ele ia abraçar o irmão dele, ele abraça com tanto amor o irmão dele, né. Então a gente perdeu a capacidade de amar, porque essa nosso coração egoísta tem feito a gente muito sutilmente ser tomado por essas 3 questões, pecados, né, pecados que Uhum. precisam ser tratados pelo Espírito de Deus na nossa vida diariamente, para que a gente seja capaz de fato de amar, para que a gente possa fazer discípulos. Sim. Você falou aí realmente é muito importante e me fez refletir. É que muitas vezes a gente se mobiliza muito, e óbvio que é importante também, mas quando a gente vê uma tristeza ou uma tragédia que acontece longe da gente, é muito fácil, parece, né, a gente se mobilizar para fazer um envio de uma oferta, para ajudar de alguma forma, porque, claro, né, também nós somos humanos, nós nos sensibilizamos com a dor do outro nesse sentido. Mas o nosso amor realmente ele é testado na proximidade, né? É, É na proximidade com quem está ali realmente perto da gente, é que o nosso amor de fato vai ser testado, porque se compadecer, assim, né, quando a gente vê uma tragédia, é do ser humano até mesmo se compadecer e natural, querer ajudar. Mas, de fato, esse amor, quem está próximo, quem está do lado, é o que prova se de fato a gente tem amado como Jesus pede que nós amemos, né. e a zona de conforto é muito boa, né. Então, assim, quando a gente resolve se envolver com o problema dos outros, a gente pega pra gente. Uma vez o pastor Uhum. Fernando uma das primeiras vezes que o pastor Fernando Brandão veio aqui na igreja, ele fez uma pergunta no sermão dele. Ele disse assim: "Jesus atraía problemas?" Aí todo mundo ficou meio assim: "Não." Aí ele falou: "Claro, pode observar, todo mundo que chegava perto de Jesus tinha problemas, Uhum. mas a gente não quer, a gente quer que as pessoas cheguem prontas. Levanta a mão na igreja, já batiza, já começa a trabalhar, cantar no coral, dar oferta, fazer quer dizer, e a gente não quer pegar os problemas das pessoas pra gente, porque dá trabalho amar, dói, Uhum. né, então é realmente algo muito mais profundo, né, do que a gente pensa. E atrair e trabalhar, né, caminhar com as pessoas que não estão prontas e que vão chegar para a gente é justamente um dos desafios aí de viver essa cultura discipuladora. Saber que É, essas pessoas estão começando a caminhar com Cristo e que chegam com os seus problemas, com as suas mazelas, que nós também temos, né, porque nós também vamos viver é, continuamente nessa jornada da discípula, sendo aperfeiçoada e contando com
pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar a caminhar mais perto de Cristo e sermos mais parecidas com Ele. E pensando nessa questão do discipulado, que tem sido algo que a gente tem trabalhado muito para trazer para o coração das mulheres, não apenas a reflexão, mas também esse entendimento e essa prática, como é que você vê que a vivência desse discipulado, tanto a caminhada da própria discípula ali, né, no seu discipulado, no sentido de discipulado é eu caminhar com Cristo, mas eu também caminhar com outros de uma forma intencional e estarmos ali vivendo isso, como é que isso pode nos ajudar, então, a reacender, vamos dizer assim, essa paixão, esse amor, esse ardor pela obra missionária? Eu acho que enquanto a gente não entender a motivação correta da gente fazer missões, a gente vai dar murro em ponta de faca, porque não tem coerência, tem coerência a gente se empenhar tanto para obra missionária, né. Por exemplo, vamos pegar o exemplo agora da Venezuela. Não tem como a gente não se sensibilizar com um negócio desse, né. Dá Hum, vontade de largar tudo e ir pra lá, né. Assim, é uma coisa que mexe com o nosso coração, de ver o sofrimento, ainda mais lá, que a gente já sabe que é um povo tão sofrido. Agora, se se eu consigo chorar por quem está longe, não consigo chorar pelo meu vizinho que tem problema com álcool, que está com o casamento destruído, pessoas ao meu redor que estão sem Cristo, e isso não mexe comigo, eu preciso voltar aos pés da cruz e entender o que está acontecendo. Porque não tem coerência a gente se compadecer por quem está longe e não se compadecer por quem está perto. Isso eu particularmente falo de mim, né, quando eu percebo algo assim no meu coração, eu começo a pedir para o Espírito Santo me mostrar onde está o meu orgulho, meu egoísmo, o meu medo de sair da minha zona de conforto, o meu medo de ter que perder o controle da minha agenda, das coisas que eu tenho vontade de fazer, que eu preciso fazer, e vou ter que abrir mão disso para cuidar de alguém. Então a gente precisa entender o problema central, porque de fato é uma verdade, o discipulado ele fortalece a paixão missionária. Isso é uma verdade, sem discipulado na vida da gente, sem andar junto com alguém, vida na vida, a minha oferta missionária vai ser algo terceirizado, né, só vai para ser cumprir algo o que eu tô protocolo. eu tô pagando. Você sabe que eu nunca esqueço meu caçula, ele sempre foi muito apaixonado por igreja multiplicadora. E ele tinha uns 12, 13 anos, foi uma das primeiras vezes que ele pregou na igreja, ele fez um sermão na igreja, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse que se a gente continuasse no ritmo que a gente estava, ia chegar um ponto que a gente ia ter que sustentar missionário para evangelizar os nossos próprios vizinhos, porque a gente simplesmente acha que dá uma oferta e está tudo bem. Então, assim, é muito preocupante quando uma igreja, quando a gente como servos de Deus tem mais prazer em ofertar do que em falar de Jesus, em discipular alguém, porque aí tá fora das prioridades e talvez a nossa motivação esteja errada, né, Uhum, porque não é por amor, talvez seja por dó, talvez seja por legalismo até, uhum, mas não por amor, porque se eu consigo não me compadecer de alguém que está perto de mim, e acho que está tudo bem porque eu oferto, né. Então não que não seja certo ofertar, né, gente, não é isso que eu tô falando, uhum, faz parte, aliás, é o privilégio nosso ofertar, Deus não precisa da gente, Deus não precisa da minha oferta, nem de ninguém, mas Ele nos dá o privilégio de ofertar, mas, de fato, ela deve ser só demonstração do meu amor pelas pessoas ao meu redor, tanto quanto as que estão longe ou sofrendo, né. uhum. E Silvana, para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, uma experiência missionária, tantas que você já teve, com certeza, mas uma que marcou profundamente a sua caminhada com Cristo, para que a gente possa ser edificada pelo seu testemunho. Já fomos muito edificadas aqui por tudo que você falou, mas também queríamos ser por um testemunho, uma experiência pessoal sua.
realizando a obra missionária? Agora em abril, nós fomos na primeira caravana de promotores de missões nacionais, né, para o barco da Amazônia. E foi muito gostoso, viajamos 40 horas de barco para chegar lá na região de Coari. E quando a gente estava lá naquele lugar, assim, tão longe, uma frase da Germana me chamou muito a atenção e me marcou muito. Nós fomos numa comunidade indígena e 2 rapazes ali radicais, 2 meninos, que são mais novos que os meus filhos. E ela falou uma frase que eu acho que mexeu tanto com o meu coração. Ela disse que aquele canal daquele rio imenso, né, tudo lá é imenso, era responsabilidade daqueles 2 meninos. Todas as comunidades de todo aquele pedaço do rio era responsabilidade deles. Então, assim, eles têm uma canoa lá, e eles estão o tempo todo ali na comunidade onde eles moram, mas andando nas comunidades ao redor, fazendo relacionamento, fazendo estudos bíblicos, discipulando aquelas pessoas. E eu fiquei pensando, já pensou se cada crente batista pensasse assim: "Olha, essa rua aqui é minha responsabilidade. Olha, esse andar aqui do meu prédio é minha responsabilidade. Esse condomínio onde eu moro é minha responsabilidade". E a gente e pra gente é mais fácil, porque nós estamos na nossa casa, no nosso conforto, nós não estamos lá na Amazônia, no meio do rio, sem internet, energia, ligava a energia, eh, à noite, acho que das 7 às 8 da noite, que era o que ligava um gerador só, e quando ligava, porque cada um tem que dar um valor por mês para ajudar o gerador, sem internet, e eles estão ali. Não é muito mais fácil para nós que estamos no nosso conforto, na nossa casa, com os nossos familiares, mas a gente não tem tempo mais para amar todo o conforto que a gente tem, né. Então eu acredito que o Senhor tem tratado no nosso coração isso, né, nós como mulheres batistas, como discípulas, tudo que o Senhor tem tratado de nos retornar, nos fazer voltar a esse primeiro amor, e ter esse senso de que é nossa responsabilidade. Os meus vizinhos são minha responsabilidade. Eu não tenho um rio, mas eu tenho uma rua. E se todos nós tivéssemos essa intencionalidade, com essa intensidade, a gente ganharia o Brasil para Cristo. E a gente ganharia o mundo, porque nós somos um grande celeiro de missionários, nós podemos ganhar o mundo enviando missionários muito mais do que a gente envia. E Jesus vai vir nos buscar, porque o mundo ouvirá, né, que Jesus é o Salvador, né. Amém. Amém. Silvana, eu quero agradecer mais uma vez, viu, a sua disponibilidade por participar conosco aqui nesse bate-papo do podcast Discípulas. Fui grandemente edificada, pelo seu compartilhamento, pela profundidade, pela riqueza daquilo que você trouxe, e a gente percebe que não é algo, vamos dizer assim, seu, mas é algo que brota naturalmente de Deus em você e do seu discipulado, da sua caminhada com Cristo. Isso brota nas suas palavras, e realmente, fica nítido, fica muito claro em você essa presença de Cristo e, com certeza, isso que nós ouvimos aqui através de você, tem um potencial muito grande para gerar em nós, em cada ouvinte, gerar em nós, de fato, essa sacudida, né, você fala, assim, muito doce, muito tranquila, mas de fato, assim, quando a gente brinca, né, é aquela sacudida boa, e que a gente precisa, né, e Deus sabe que a gente precisa, e obrigado por ser um instrumento de Deus nesse podcast,
para trazer essa palavra, para nos chamar à responsabilidade, para nos lembrar das prioridades, para nos trazer esse convite a essa reflexão tão profunda, né? E para nos convidar, uma frase que você falou aí, nos levar de volta ao pé da cruz, para que a gente possa nos realinhar com o coração de Deus e aprendermos com Ele a amar as pessoas. Muito obrigada, viu, Silvana? Obrigada, Raquel, parabéns pelo trabalho de vocês, pela visão, né, isso é de Deus, Amém. esse Eu quero retorno, né, aos princípios. Amém. Obrigada, Silvana. Eu quero convidar as nossas ouvintes aqui do podcast Discípulas a compartilharem também essa conversa aqui, esse episódio, mais esse episódio do podcast Discípulas, porque assim como esse conteúdo edificou a sua vida, te provocou reflexões profundas, te desafiou, ele pode desafiar outras discípulas de Jesus que também estão precisando ouvir essa mensagem, fazer essa reflexão e serem desafiadas para serem discípulas que vivem de uma forma missional e que assumem a responsabilidade do pedacinho de terra, né, do pedacinho de espaço ali onde Deus as tem plantado, para que possamos assumir essa responsabilidade. Você pode compartilhar esse episódio e aproveitar também para ouvir os outros que já estão disponíveis, tanto no nosso Spotify, que você pode ouvir, ou também pode ver através do nosso canal das Mulheres Batistas no YouTube. Agradeço a sua audiência e até o próximo episódio. E Silvana, queria continuar conversando aqui com você, porque olha, que profundidade, viu? Muito, muito. Você já pensou o que significa ser uma discípula de Jesus hoje? Não é sobre cargos, é sobre escolhas intencionais. Quando você ora, ama, serve, perdoa, você está discipulando pelo exemplo. Na rotina, nos relacionamentos, na igreja, em todo gesto de amor, o discipulado acontece. E Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se estiverem em amor uns aos outros." João 13,35. Quem é a mulher que te discipulou? Quem caminha com você na fé? A nova série Discípulos no YouTube e no Spotify da UFMBB vai celebrar essas histórias de caminhada, fé e amor. Inscreva-se em nossos canais e acompanhe esta jornada.